amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, depende, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre Jesus Cristo, a pedido do Ronaldo Souza, que me perguntou qual é a minha visão de Jesus, né? Quem foi Jesus para mim, enfim. Então aí você, meu amigo Ronaldo, me abriu um espaço para eu poder falar do que eu acredito, né? Que eu sinto no meu coração como sendo a realidade. Primeiro, eu entrei num momento, naquele momento que vocês já sabem que eu vivi uma crise muito forte, onde eu fui jogada para um buraco negro, tudo assim, foi por água abaixo mesmo. Então eu fiquei sem trabalho, fiquei sem relacionamento, fiquei sem nada. E me restou questionar muito a vida e comecei a ter experiências espirituais muito fortes, né? Primeiramente negativas, para depois eu descobrir o positivo. E no meio daquela crise toda, como eu comecei a ver que realmente existia a espiritualidade, não dava mais para eu negar, né? Eu havia me fechado assim para as religiões, colocado espiritualidade e religiosidade no mesmo buraco, e então eu resolvi não olhar mais para isso. E aí nesse período de crise, onde eu vi que realmente a espiritualidade, sim, ela existe, só que não naqueles moldes religiosos, eu comecei a pensar em Jesus. E foi uma questão muito forte para mim, porque se Deus existe, eu perguntava, Jesus foi realmente o Filho de Deus? Jesus realmente existiu? Como é que fica essa história? E se eu estou percebendo que o universo está falando comigo de inúmeras formas, eram fenômenos que aconteciam mesmo, espirituais. Então eu comecei já que o universo comunica comigo dessa maneira inusitada, invisível e tal, eu gostaria que você, universo, me respondesse. Comecei a perguntar para Deus se Jesus realmente existiu, e se existiu, como é que foi isso? Porque eu não acreditava na Bíblia mais, né? Para mim não fazia sentido um Deus vingativo, um Deus punitivo, essa história de Armagedon, para mim simplesmente não fazia mais sentido, eu não acreditava nisso. E eu já estava assistindo muitos programas tipo History Channel, National Geographic e estudiosos de ufologia. Eu estava fazendo uma pesquisa muito aprofundada e eu percebi que realmente a Bíblia ela foi alterada e tudo mais. Então, meus amigos e Ronaldo, a minha terapeuta na época me deu um livro. A minha amada Juliana Sinelli, que hoje é minha amiga, ela me deu um livro numa intuição, que ela sempre trabalha muito intuitivamente, e ela me deu um livro na mão, falou, vou te emprestar. Primeiro ela disse que era para eu entregar para o meu pai, né, para dar um jeito de entregar para o meu pai, porque meu pai estava passando por uma situação de doença e hospitalização. E eu, quando levei o livro para casa, numa de entregar para ele, eu comecei a folhear e o livro se chamava Cartas de Cristo. No que eu comecei a ler ali o prefácio, e eu comecei a ficar com medo, que eu já contei isso em outros vídeos, eu entendi que não era para eu entregar para o meu pai, era para eu ler. Mas a partir dali, gente, aquilo que vocês já sabem que eu contei no vídeo das Cartas de Cristo, e eu vou colocar aqui o link para quem ainda não assistiu, aí embaixo do vídeo, abram ali e vai ter. E para mim Jesus Cristo é aquilo ali, foi o que se revelou para mim, por A mais B, eu não tenho a menor dúvida. Jesus Cristo foi foi o Messias, né? Tava todo mundo esperando na época ele chegar. E na verdade os profetas falavam, né? A própria Maria duvidava, mas também acreditava que podia ser Jesus ser um Messias e tal. Eles estavam esperando um Messias no molde deles, né? De acordo com as crenças deles, que era uma crença judaica na época, né? Que era aquela história, enfim, mais quadradinha, né?
de Jeová, de punição, de julgamento, de olho por olho, dente por dente, aquilo tudo, né? E Jesus chega, quando ele é pequeno ainda, ele começa a dar muito trabalho, porque ele era uma criança que não se adequava. E ele não se adequava naqueles moldes, né? E dava até vergonha em Maria, né? Porque ele questionava o sistema. E acabou que ele foi crescendo um grande questionador, porque ele veio com habilidades e talentos de uma pessoa pronta para uma missão, né? Então é claro que ele tinha que reunir ali qualidades que pudessem fazer com que ele falasse bem publicamente, soubesse argumentar, tivesse uma inteligência nivelada, assim, realmente alta. Então ele usou todo aquele aparato pronto para a missão dele, ele usou mal durante 30 anos. Durante 30 anos não, até seus 20 e poucos, quase 30 anos, ele usou aquilo mal. E ele sempre foi muito compassivo, muito... ele diz nessas cartas que ele era uma pessoa hiperemocional, assim, no sentido de realmente questionar o sistema, poxa, essa pobreza, a forma com que os líderes tratam as pessoas, a forma que a hierarquia acontece, as regras, esse Deus não batia no coração dele como sendo verdade. Então ele acabou se afastando, né, e levando uma vida assim de bebia, provavelmente, dá a entender que sim, que saía com as prostitutas, que gastava aquele talento todo dele incitando discussões, polêmicas, né, e foi vivendo a vida dessa forma. Não sabia nem valorizar a mãe, não sabia valorizar as pessoas, porque as pessoas esperavam dele mais dentro da cabeça delas, né? E ele chega totalmente diferente daquilo que elas esperavam. Então, ninguém, na verdade, agora esperava mais nada dele, né? Por conta dos comportamentos até reativos dele. O que acontecia nessa época era que Jesus ainda estava ligado às coisas da terra sem ter se conectado com a sua missão. E isso acontece com a gente também. Então, o que eu achei legal desse livro é que, nesse primeiro momento, eu mesma me identifico, né? Ele sai de um lugar de herói, um herói angelical, que vem, né, idealizado de uma forma surreal, utópica, né? Como as pessoas que escreveram a Bíblia e falam sobre ele, como as religiões hoje colocam. Não, isso não existiu, né? Mas aí eu vou contar um pouquinho. Quando ele chega lá, pelos seus 30 anos, quase 30, ele começa a entender que não está certo, né? Porque ele tinha um coração muito bom. Então ele começa a entender que o comportamento dele não estava legal e ele mesmo começa a questionar. E é o que a gente chama de retorno de Saturno, sei lá, chega nos 29 anos por aí, a gente começa, 30 anos, bate na porta. E às vezes até o universo manda porrada pra gente, acidente, morte, perda, para ver se a gente toma um rumo de acordo com a nossa missão. E foi o que aconteceu com ele. Os questionamentos começaram a ficar mais profundos, ele viu que ele não estava chegando a lugar nenhum daquela maneira, e ele sentia que não estava bom do jeito que estava. E aí ele resolve dar uma virada na vida dele, né? Ele começa a questionar o ego dele, em outras palavras, né? Ele começa a questionar a vida que ele levava, as reações e tudo mais. Continuava vendo que o sistema não estava bom e tal, mas que ele acabava causando sofrimento para ele e para as pessoas. Então ele decide procurar João Batista, que era já famoso na região por fazer os batismos e as conversões, e ele vai buscar João Batista numa de sair daquele estado e fazer uma virada na vida dele, né? Então era uma simbologia o batismo, de um renascimento, né? E ele vai. Só que o que acontece na hora do batismo dele foi algo que ele mesmo não esperava nem um pouco. Ele começou a sentir vibrações, começou a sentir
fenômenos, né? O fenômeno no corpo dele, assim, ele começou a se sentir diferente, ficou até, vou botar aqui, meio tonto, meio assim, meio assado, e foi cambaleante na direção do deserto, para onde ia dar no deserto. Então ele foi andando, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e acabou que ele adentrou o deserto, lá ficou, eu acho que foi os 40 dias e 40 noites, onde ele começou a ter visões e teve o processo de iluminação, tá? Nesse processo, eu sugiro que vocês leiam um livro, porque ele explica o que é Deus, né? Como ele teve um encontro com o Pai, que ele volta dizendo, eu vi o Pai, e ele vem dizendo que o reino dos céus, né? Ele vem explicar tudo aquilo que a gente já conhece das religiões e da Bíblia, e ele teve que adequar todas as visões que ele teve para a mentalidade do povo da época, o que foi muito difícil, e ele só teve o magnetismo que ele conseguiu, né, que até hoje conhecemos Jesus Cristo, por conta dele ter conseguido fazer fenômenos, né, curas e milagres. Então, quando ele começa a fazer essas curas, as pessoas começam a ver que realmente alguma coisa ele tem. E ele veio com o dom da fala, ele veio com o dom, já tinha tido as visões e o entendimento do que era Deus, passou pelas questões, ele teve visões assim como, por exemplo, as partículas cintilantes, né? Ele via que tudo era formado por átomos, por vibração, por frequência. Ele viu que o ser humano, quando é bebê, ele fica envolto por energias e por crenças, e que aquilo vai fazendo com que ele deixe de entrar em contato com a autenticidade, com a essência dele, por conta do ego. Aí ele explica o que é o ego, que o ego é o guardião da individualidade, é o que proporciona a nossa experiência aqui, como seres individuais e egóicos. Então ele tem a visão e o entendimento, ele tem a vivência da coisa toda. E ele sai daquela experiência, poxa, ficou sem comer, ficou sem beber, ficou só recebendo downloads espirituais e clarezas. E ele mesmo foi ali tendo que olhar para o ego dele, né? Então foi ali onde ele, a Bíblia diz, né, que ele teve, o Satanás chegou para provocar ele, né, e tal, oferecer todos os reinos, mas aquilo ali foi um diálogo interno dele, da consciência, com o ego, né, das forças egóicas e tal. E fora isso, ele teve milhões de outros entendimentos. E ele volta super empolgado e vê que a coisa não ia ser tão fácil, porque a vibração da Terra é tão baixa e as pessoas vibram tão negativamente, que muitas vezes, e ele explica muito bem isso, que a gente fica influenciado pelos nossos primeiros anos de vida, né? Pela nossa primeira infância. Todas as crenças que a gente recebe na primeira infância ficam no nosso inconsciente. E claro que nós temos reservas inconscientes de vidas anteriores, né? Enfim. E isso faz com que dificulte o processo de despertar espiritual e de conexão com a realidade da existência, né? Então as pessoas ficam repletas de crenças e de dogmas, e que para ele naquela época foi super difícil poder explicar o que ele viu, explicar quem ele era, por que ele era o Messias e por que ele vem de uma maneira tão diferente do que o povo esperava. Então isso causou muita confusão, muito alvoroço. Em paralelo, ele fazia milagres, então causava conflitos. E foi tanto o conflito, né, que ao longo ele fez milagres para determinadas pessoas que resolveram segui-lo, né? E ele escolheu outras pessoas que eram pescadores e tal, que eram os apóstolos, e que toparam levar uma vida com ele e abdicar das suas famílias e tal, e que já era muito difícil para essas pessoas. Então Jesus conseguiu manter essas pessoas unidas enquanto ele estava vivo. Depois que entrou o processo dele ter entrado lá no templo, destruído as coisas porque ele ficou puto, pela falta de sentido, né, dos sacrifícios de animais, do ganho de dinheiro,
e a pobreza e aquela incoerência toda de um Deus criado pelos homens, à sua imagem e semelhança, que ele não viu outra maneira e ele recaiu nos padrões egóicos dele de reatividade. Então, assim, tudo dentro de um amor, né? Mas acabou que ele entrou na rejeição, ele entrou num esquema mental, porque ele explica muito bem isso. Não adianta, você entra na vida terrena, você vai ter um aparato egóico que envolve padrões emocionais e mentais. E esse estique-puxa de eu gosto, eu não gosto, eu me ligo, eu rejeito, eu aceito, eu não aceito, eu quero, eu não quero, é uma coisa muito louca, porque as pessoas ficam presas nisso. Elas vão criando teias. E Jesus Cristo não teve como evitar também isso, né? O poder mental dele era tão grande que ele conseguiu testar isso na figueira, né? Quando ele ficou com fome, não tinha figo, ele olhou para a figueira, amaldiçoou e a figueira murchou. Então os apóstolos viam isso e as pessoas começaram a compreender o poder do pensamento, mas as pessoas não tinham a compreensão quando Jesus dizia: vós sois deuses e um dia vocês vão poder fazer exatamente o que eu faço. As pessoas não estavam entendendo que era um pensamento que cria, e ele tentava explicar com o que ele podia, com as aves no céu, com as coisas na terra, com os animais, com as plantas, e que tudo tem consciência, que tudo está para expandir, para evoluir e tudo mais. As pessoas não tinham ainda o respaldo científico para compreender. Então, Jesus ficou meio que, cara, chegou uma hora que ele falou: eu sinceramente acho que acabou o meu objetivo aqui, eu já fiz tudo que eu podia, né? E pegou quem quer, quem não estava pronto não pegou, e o trabalho agora vai ser feito sem mim. Acabou que ele, obviamente, provocou a própria morte, não no sentido de suicida em potencial, nada disso, por conta de uma missão que acabou. As pessoas acreditavam em sacrifícios, né? As pessoas acreditavam, elas falavam do sangue de Moisés, daquelas histórias, né? Das matanças dos primogênitos e tudo aquilo que sangue, né? Então ele pensou: bom, então eu vou ter que morrer pelas pessoas como se fosse um sacrifício, assim elas vão entender. Ele fez um ritual do meu corpo, do vinho, né, do pão, não sei o quê, para ver se as pessoas compreendiam, ficava alguma coisa nelas. O livro explica melhor, eu estou tentando resumir. Então o que acontece quando ele desencarna, né, ele vai e tal, ele realmente simplesmente foi. E quem ficou, né, que foram os apóstolos, os discípulos, as pessoas que conviveram com ele, que viram, não puderam. As pessoas tinham medo, e claro, o líder deles foi morto. Ninguém queria ser morto também. Então havia ali o Antigo Testamento, né, e esse Novo Testamento que foi escrito por eles, com base no que eles viram de Jesus, já foi alterado pelo medo deles. Então toda a história que a gente encontra no Novo Testamento tem um fundo de verdade? Com certeza, mas foi alterada, porque se eles não mantivessem um pouquinho da cultura, das tradições judaicas da época, eles seriam mortos. Como Jesus foi. Estevão, Jesus cita Estevão, que foi o único deles que conseguiu passar um pouco mais de verdade, ele foi morto apedrejado. Então, assim, era muito medo na época, gente, imagina, são crenças, são paradigmas e as pessoas se apegam às suas crenças como se fossem preciosidades e, na verdade, o que Jesus pregou é que a gente não pode se apegar a crenças, a gente tem que estar aberto para ver a realidade, né? E fazer a conexão com o Pai que está dentro da gente e que está fora e que está em tudo. Então, se você se fecha em crença, você perdeu a história. Infelizmente, o povo da época estava ainda mais despreparado do que está hoje, obviamente foi alterada a informação que foi passada. Então, esse é o Jesus amado, que o nosso mestre, que trouxe para a gente esse despertar da consciência, na verdade. Só ele poderia voltar para explicar os mal-entendidos, então ele volta. Em 2001 é escrita essas cartas através de uma mulher que hoje tem em torno de 100 anos. Ela teve a mente desprogramada das crenças durante 40 anos para que pudesse receber e servir como um canal puro. E aí, gente, o que eu tenho para dizer é claro que Jesus Cristo,
diz que a gente só precisa meditar e orar e pedir para a fonte que tudo é, nessa conexão, a desprogramação das nossas crenças e do nosso ego. Ele diz que a gente não precisa de nada, de vela, de incenso, de religião, de nada. A gente só precisa da gente, meditação, oração, ajuda do Pai. Pai, ele explica que não é pai, é pai, mãe, vida. A forma que ele coloca Deus é maravilhosa. São as forças do eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo, como sendo eletricidade masculino, magnetismo feminino. Feminino que acolhe, que nutre, amor, e o masculino, aquele que expande, que é a ação, né? E que, enfim, a inteligência. Então, Deus seria uma inteligência amorosa que está em tudo. Tudo tem seu positivo, seu masculino, a luz, a sombra e tal, pá. E a gente está aqui para equilibrar essas energias do masculino e do feminino em nós, e Deus sendo o equilíbrio uno absoluto dessas energias. Então, gente, a gente está indo de volta ao Pai, né? Nós somos deuses individualizados, em estado individualizado, descobrindo a nossa potência criativa, descobrindo quem somos, né? E ele diz que a gente não precisa de nada. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. No caminho, precisamos passar por diferentes estágios. E isso ele coloca muito bem nas cartas. Nós precisamos viver o estágio de muitos desejos, de muitas vontades, de muito apego, de muita coisa que não tem nada a ver com a essência divina, com a consciência, mas que precisam ser vividas para depois serem desprogramadas. Isso é a experiência aqui, né? E que é chegada uma hora que o ser humano usou tão mal esses aspectos do ego que a gente está quase para estourar uma guerra, sabe, a nível mundial, e que, enfim, ele traz um alarde, né? Depois tem os textos complementares das cartas, tem um site onde essa senhora respondeu à luz de Cristo as perguntas dos leitores, que todo mundo deveria também acessar. Fala sobre homossexualismo, fala sobre tudo que não está claro no livro, né? Enfim, nas cartas. Então a gente tem muito acesso ao conhecimento aí, então a gente tem que se acolher nos nossos diferentes estágios de evolução, tá? Porque tudo se trata de ir despertando e ir se descamando. Para isso, várias referências vão aparecer. Faz parte entrar em religião, faz parte sair de religião, faz parte de estar vivendo as experiências e dispostos a abandoná-las também, quando elas deixarem de nos ensinar, tá bom? O objetivo é a abertura e não o fechamento. Sempre estarmos abertos para o nosso processo de expansão, porque o universo expande, né? E isso é a criação. A criação é trabalho, é movimento, é expansão, tá bom? É isso que somos. Esse é o Jesus, ele está completamente acessível hoje pra gente. Ele é a consciência crística, ele está junto com mestres ascensionados, e de lá eles conseguem ajudar a gente aqui de uma maneira que é inconcebível para nós, né? É telepaticamente, gente, é só vocês vibrarem alto que eles entram, tá? É só a gente se conectar com leituras, com coisas legais assim, vibração elevar, que eles vêm. E no caminho a gente vai precisar de limpezas, muitas vezes, que a gente encontra em diversos lugares. Eu recomendo lugares universalistas. Lugares que são fechados não ajudam tanto, não tem tanto alcance por conta dos dogmas e da mente das pessoas que bloqueia o acesso da coroa e do coração. Então elas se iludem muito. E ele fala sobre a ilusão dos pensamentos positivos, que você fazer oração, pensar positivo, claro que ajuda, traz bons resultados, mas que na verdade a gente tem que adentrar nas esferas inconscientes para poder realmente se transformar, se libertar das amarras, tá? Que o pensamento positivo e as orações não são o suficiente, porque o mais importante é o nosso trabalho de desconstrução. Se a gente não passa por ele, a gente também não sai daqui, a gente não passa de nível, tá bom? Espero ter ajudado, gente. Namastê mesmo, assim, eu saúdo totalmente a luz de cada um de vocês,
através da minha luz, eu espero poder estar passando luz, que o meu Deus possa ficar ativo, né? E que se comunique com o Deus de vocês, para que essas mensagens, principalmente essa desse vídeo, possa entrar da maneira mais suave e amorosa, embora o meu tom seja esse, embora a minha forma seja essa de passar, mas que vocês possam captar algo mais e a importância que há em realmente a gente fazer essas perguntas, como essa que o Ronaldo fez: quem é Jesus Cristo para você? Porque Jesus não é nada disso que as pessoas pensam, do sacrifício do Calvário. Gente, isso aí prende a gente num lugar de não evolução, tá bom? Namastê mesmo. Tchau, tchau.